Fala galera do oitavo ano, beleza? Eu tô passando aqui só para deixar a correçãozinha de alguns exercícios que são muito importantes para a prova de vocês. São muito importantes para a V2. Vou falar mais uma vez, são muito importantes para a V2 de vocês, tá? Não se preocupem, esses exercícios todos vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bem? Então qualquer duvidazinha que vocês tenham, só passar ali para ver qualquer pergunta. Inclusive já fica a recomendação, tá? Anotem essas perguntas. Elas vão funcionar como uma folhinha, tal como aquelas que eu entrego em sala de aula. Então, vão funcionar exatamente como aquelas folhinhas. São muito importantes, tá? Então anotem, por favor. Vem comigo, prestem bastante atenção. Tudo isso nós já conversamos em sala. Agora vamos trabalhar um pouquinho. Vamos lá. Primeira pergunta é como a atuação norte-americana motivou o processo revolucionário cubano. Galera, vamos lembrar o seguinte. A partir do momento que há o fim da guerra entre Espanha e Estados Unidos, que levou inclusive à independência cubana, a gente tem que ter em mente o quê? A gente tem que ter em mente que basicamente Cuba se torna uma propriedade dos Estados Unidos. Tá? Então, as infraestruturas pensando em comércio, pensando em indústria principalmente, pensando em produção agrícola, os hotéis, tudo era pertencente, eram propriedades de norte-americanos, beleza? Então essa lógica em que Cuba basicamente era uma ilha, em que grande parte do setor econômico estava na posse de norte-americanos, começa a incomodar muito a população cubana, né? E o que vai culminar depois no processo revolucionário e com o apoio massivo da população cubana a esse evento, tá bem? Então, passamos... quem quiser anotar uma resposta, pode anotar da seguinte forma. O fato de grande parte da economia cubana estar em posse de norte-americanos criou uma grande insatisfação na população cubana em virtude das desigualdades sociais oriundas dessa estrutura. Beleza? Então, galera, basicamente essa é a resposta. Vamos para 2. Caso alguém queira ouvir com mais calma a resposta, desacelera a velocidade do vídeo, ou então volta um pouquinho, tá? Número 2. Como o Paraguai consegue exportar seus produtos? Galera, o Paraguai é um país que não tem saída para o mar. Já falamos sobre isso várias vezes. Então, como que ele consegue exportar seus produtos? Tanto pelo Brasil, como pela Argentina, como pelo Uruguai. Tá? Então, o Paraguai ele se utiliza principalmente da parceria, né, feita entre Brasil e Argentina, mas também Uruguai, uma vez que esses países possuem saída para o mar, tá? Assim conseguindo exportar os seus produtos. Então, escreve aí, por favor, quem não conseguiu formular uma resposta ainda. O Paraguai exporta seus produtos a partir da atuação conjunta entre Brasil e Argentina, principalmente. Ponto. Beleza? Só lembrar da construçãozinha de ferrovias para exportar os produtos do Paraguai no Brasil, né? A Ponte da Amizade, beleza? Então, tem toda essa conexão entre o Paraguai com esses outros países para que ele consiga exportar seus produtos. Por quê? Porque ele não tem litoral. O Paraguai não tem saída para o mar. Fica novamente a recomendação. Olhem os mapas. Vejam os mapas do capítulo desse conteúdo no livro de vocês. Se não me falha a memória, capítulo 9 e capítulo 10. Olhem os mapas, procurem, tá bom? Pessoal de casa, eu coloquei vários mapas no grupo do WhatsApp de vocês. Olhem esses mapas, consultem, tá?
Não vão só no que eu estou falando. Olhem, visualizem o que a gente está estudando nos mapas também. Isso é fundamental, tá? 3. A Colômbia é dividida em 3 regiões naturais. Quais são elas? Pessoal, quais são as 3 regiões naturais da Colômbia? Primeira, planícies costeiras. Segunda, região andina. E terceira, llanos. Tá? Só lembrando um pouquinho, as planícies costeiras possuem um clima quente e úmido. Tá? Planícies costeirais estão na costa. Se estão na costa, recebem maior influência da umidade que vem do mar. Logo, o clima vai ser mais quente e úmido. Úmido, costa, proximidade com o mar, úmido. Show de bola? E a planície não tem uma altitude tão significativa que gere um clima frio. Não, é baixo, é plano, é quente. Tá bem? Sobre a região andina. Pessoal, andina vem de quê? Vem de Andes. Vem de Andes. Região andina vem de Andes, Cordilheira dos Andes, que é dobramento moderno. Se é dobramento moderno, é muito grande, é muito alto, beleza? Então, se é uma região andina, ou seja, uma porção do território colombiano por onde passa a Cordilheira dos Andes, o clima dessa região vai variar de acordo com a altitude. Porque vamos lembrar, quanto mais alto é o relevo, mais frio. Por quê? Porque quanto mais alto, menor a presença de gases atmosféricos. E quanto menos presença desses gases, menor será a retenção de calor. Um desses gases é o oxigênio. Tá? Então, se estamos falando de uma região por onde passa um dobramento moderno, que é a Cordilheira dos Andes, que é gigantesca, mais de 8.000 metros de altitude, e nós temos claro que o clima vai variar com a altitude, isso significa o quê? Que quanto mais alto, mais frio. E quanto mais baixo, menos frio. Tá? Então, quais são os climas característicos dessa região? Subtropical na porção mais baixa, temperado na porção ali mediana, coloquemos assim, e polar na porção mais alta. Show de bola, gente? Então, bem tranquilo. Para mim, essa região andina é a mais fácil. Andina vem de Andes, tem que correlacionar com a questão de altitude. Quanto mais alto, mais frio. Por quê? Por conta da menor presença de gases atmosféricos que retêm o calor, dentre eles o oxigênio. Beleza? Tranquilo? Então, quais são os climas daí? Subtropical, temperado e polar, respeitando essa relação com a altitude. Show de bola? Pessoal, e a terceira região natural da Colômbia são os llanos, tá? Aí nós já vamos ter uma vegetação de savana, uma floresta uma floresta tropical, o clima vai ser tropical. Já é uma regiãozinha que está saindo ali dos Andes, já é uma regiãozinha que na porção mais seca temos savana, na porção mais úmida uma floresta tropical, beleza? O clima dessa região como um todo é um clima tropical, tá bem? Então, essas são as 3 regiões naturais da Colômbia. Muito importante, tá? Muito importante ter a noção dessas relações que tornam possível a existência dessas regiões tal como elas são, é muito importante para vocês, tá? Então essa questão, coloca um asteriscozinho nela aí. Todas essas são muito importantes, mas essa em específico é muito, tá? 4. Qual é a função do Canal do Panamá? Pessoal, Canal do Panamá é um canal artificial criado na porção continental da América Central. Vamos lembrar, a América Central ela é dividida em 2 porções. Uma porção continental, uma porção de terra, beleza? É o istmo, a porção istmica da América Central, essa porção continental, tá? É uma faixazinha de terra que conecta a América do Norte e a América do Sul. O istmo é justamente isso, tá? É um conceito geográfico. É uma porção de terra que liga 2 porções de terra maiores, beleza? Então a porção continental, a porção istmica da América Central é aonde nós percebemos esse corte feito,
né? Porque o Canal do Panamá é um corte, tá? Feito nessa porçãozinha para conectar o quê? O Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Ao invés dos países terem que fazer uma volta inteira na América Latina para chegar até os outros dois oceanos, eles fizeram um corte na porção istmica, na porção continental da América Central, e assim, ó, criou-se, né, um corredor, um atalho para os dois oceanos. Bem? E lembrando que além da porção istmica da América Central, da porção continental, nós temos a porção de Antilhas, né? Ou seja, várias ilhazinhas ali que compõem o Mar do Caribe e que também fazem parte da América Central. Importante pra caramba, novamente, recomendo que vocês busquem os mapas para visualizarem isso que nós estamos conversando aqui, tá bem? Não fiquem só no plano das ideias, olhem no mapa, tá? Se não tiver no livro de vocês, se eu não tiver colocado no grupo do WhatsApp, procurem no Google, é mole, vai estar lá, vocês vão conseguir visualizar. Mas, por favor, visualizem, tá? 5. Qual país foi o primeiro a abolir a escravidão nas Américas? Galera, esse é mole, esse é fácil, foi o Haiti, tá bem? Foi o Haiti o primeiro país a abolir a escravidão nas Américas. Show de bola, pessoal? Gente, revisãozinha muito importante, tá? Estudem por essa revisão, não só por essa, mas por todas as outras revisões que nós temos feito desde o fim da nossa V1. Então, fizemos a V1, na aula seguinte eu já vim com uma nova folhinha. Então, façam os seus estudos a partir dessa folhinha até essa revisão de hoje, tá bem? E vou destacar mais uma vez, essa revisão que a gente acabou de fazer aqui agora é de suma importância, tá bem? Uns comentáriozinhos de algumas coisas interessantes que podem aparecer na prova de vocês. Estudem divisão regional do continente americano. Professor, mas isso caiu na V1. É interessante estudar para a V2, tá bom? É uma questão importante. É legal que vocês consigam perceber essas divisões regionais do continente americano, que é o nosso continente, tá bem? Então estudem isso também. A divisão histórica, tá? A divisão cultural, é bom. Estudem isso. Beleza? A prova. E conforme eu vá lembrando de outros comentários importantes, eu vou mandando mensagens para vocês no grupo ou pedindo para seus colegas enviarem para vocês durante esse feriadão. Tá bem, gente? Ó, beijo no coração de vocês. Fui!